Ladies and gentlemen, thank you for this very nice strawberry with creams. Thank you very much, Novak Djokovic. It's such a pleasure. Não vou fazer observações hoje. Porquê? É melhor não falarmos sobre Não queres morangos? Os morangos estão muito bons, pá. Estão fresquinhos. Pois, Sabe bem ganhar uma aposta? É. É. Ganhar ali 5 sets. Pá, ao menos podemos dizer que podia ter calhado para qualquer um dos lados. Pois, já vamos ter isso mais à frente. Ora, caros tenistas, sejam bem-vindos aqui ao corte central do vosso podcast Troca de Bolas. Podcast vocês podem ouvir no Spotify, no Google Podcast, no Overcast, no Castbox, no YouTube também podem ouvir e, sobretudo, podem nos seguir e devem nos seguir no Facebook e no Instagram. O que é que vocês ganham em seguir-nos, quer seja no Facebook ou no Instagram? É que vocês podem participar nas nossas stories que fomos fazendo justamente ao longo desta final, onde vos perguntávamos quem ganhava. Se ganhava Novak Djokovic e, portanto, ganhava eu a aposta, Cláudio Fonseca, ou se ganhava Roger Federer e, portanto, ganhava o Guilherme Correia a aposta. Portanto, muitos foram participando e é curioso, Guilherme, que até neste jogo de apostas, neste jogo das stories, os ouvintes empataram o encontro. Portanto, estavam em total sintonia com o jogo de Wimbledon. Claramente, Cláudio, foi um jogo que sabíamos que podia cair para qualquer dos lados. Um jogo bastante equilibrado. Dois jogadores muito cotados mundialmente, já com provas dadas ao longo destes anos. E sabíamos que qualquer um deles podia vencer. Obviamente que essa dúvida de quem é que ganhava estava também presente entre nós. E obviamente quem nos ouve também tinha essa dúvida com certeza. Daí a beleza do jogo e do nosso desporto em si. Ainda assim, Novak Djokovic, quanto a mim, pareceu estar sempre por cima. Teve algumas fragilidades mentais, claramente a nível do jogo mental Roger Federer ganhou mais, apesar de vacilar nos momentos mais importantes. E isto aqui põe-nos muito em causa, que é justamente, afinal, quem tem o melhor jogo psicológico? Novak Djokovic ou Roger Federer? Seria de esperar que fosse Federer, não é? Mais experiência, mais anos, mais finais disputadas, mais títulos ganhos, mas com certeza que ficou provado ontem que Novak Djokovic esteve mais bem preparado, tanto psicologicamente como próprio, mesmo fisicamente, para além de Federer ter se mostrado bastante bem fisicamente ao longo das 5 horas de jogo, coisa que não seria de esperar tanta boa forma física ao longo deste tanto tempo de jogo, mas temos que dizer que não há volta a dar que Djokovic saiu por cima. Muito bem, portanto, relembrávamos que foi um jogo que foi ganho em melhor de 5 sets, portanto, usar o máximo possível daquilo que é um grande slam. E o máximo de jogos possível também. Exatamente, com uma inovação deste ano, mas já lá vamos. Portanto, um total de 4 horas e 57 minutos. Praticamente 5 horas. Praticamente 5 horas de puro nervosismo. Enfim, eu vou-te ser sincero, Guilherme, eu não sei quem é que estava mais nervoso. Se era eu, se era a Mirka Federer, portanto a mulher de Roger Federer, se eram os pais do Federer, se eram os pais do Djokovic. A mulher de Djokovic estava em casa, portanto estava em Londres, portanto não se dirigiu ao clube, sim, All England Club, e portanto foi um jogo de nervos, em que, como tu disseste bem, aqui vamos pôr de lado qualquer aficionados que nós somos, vamos pôr totalmente isso de lado, e portanto o jogo podia ter calhado para qualquer uma das partes. Em nível das estatísticas, Roger Federer ganha em tudo, ganha em número de ases, ganha menor número de duplas faltas, tem um melhor score de primeiro serviço, melhor segundo serviço, mais winners, tudo mais, exceto os erros não forçados. E aqui há uma diferença entre os dois de 10 pontos. E não é só os erros não forçados, é erros não forçados nos pontos importantes. Sim. Essa é que fez a total diferença. Porque quando era pontos importantes, pontos mais decisivos, parece que caía sempre para o mesmo lado. Sim, claramente. Claramente, a maior hipótese, o maior exemplo disso é sem dúvida no jogo em que o Federer serviu para fechar o set, a ganhar 40-15, 2 championship points, e claramente viu-se que Federer tentou apressar o jogo.
nesses mesmos pontos. Tinha vindo de 2 asos, tanto no 15 nada, como no 30 nada, estava com confiança em alta e queria fechar rapidamente o jogo. E foi isso que ele conseguiu gerir ao longo do encontro inteiro. Sabíamos que ele não podia apressar o jogo contra o Djokovic. Lembrar que o Djokovic é o jogador que tem a melhor resposta, é o melhor jogador defensivo da atualidade e provavelmente de sempre, por isso ele não podia jogar sempre agressivo e sempre a subir à rede. Porquê? Porque iria acontecer o que aconteceu nos pontos nos pontos chaves e nos 2 match points que Federer possuiu à sua mercê. E acabou por perder os 2 com 2 passes em shots. Porquê? Ele automaticamente servia 1 ou 2 pancadas, queria logo subir à rede e com o Djokovic, com o seu jogo defensivo mais que reconhecido e as suas valências defensivas, o seu instinto, fez 2 passes em shots incríveis e que abalou completamente a confiança de Federer. Sim, claramente. O que é que nós podemos, ainda no campo das estatísticas, falarmos deste jogo? Enfim, o segundo set é ganho por Federer 6-1. Aqui há uma clara distância de Novak Djokovic. Novak Djokovic, percebemos que ele já não quer discutir aquele set. Sim. Quando aquilo chega ao 3-1, 4-1, então ele entrega claramente. Houve claramente uma descompressão física e mentalmente, depois de ter ganho a luta psicológica que foi o primeiro set, logo em tie-break, bastante renhido. Simplesmente descontraiu. Federer jogou mais agressivo. Ele percebeu claramente que tinha que mudar alguma coisa e forçar o set para o seu lado para igualar o marcador. E claramente Djokovic viu-se abaixo e guardou esforços físicos para o resto do jogo. Sabes que eu achei curioso, ou pelo menos as imagens que eu ia vendo não transpareciam isso, deles agarrarem-se às pernas. Novak Djokovic tropeçou várias vezes. Na parte, e não foi na parte que estava mais gasta, era na relva, um pouco atrás da parte mais gasta. Sim. É curioso. Sim, portanto, lá está. Não sei se aí poderia ser sinal de fraqueza das câmbrias, das câmbrias que podiam estar a acontecer, ou se foi justamente escorregar no próprio piso. Quem não conhece os dois jogadores dizia claramente que Djokovic era o jogador mais velho. Foi o jogador que se queixou e que fez-nos perceber que estava mais abaixo fisicamente. A gente olha para Federer, não parece que ele tem 37, a um mês fazer 38, porque não se deu por ele. Alguma vez a gente viu-se a queixar, viu tentar descontrair os músculos, nunca. E Djokovic, logo desde o terceiro set, a fazer esse tipo de movimentos de contração, mesmo Sim. assim, não é? E é curioso justamente que eu diria, e continuo aqui a dizer que a nível do quadro, Djokovic vinha favorecido. Sim. Teve um caminho mais facilitado. Não se percebia isso. E o Roger Federer vinha também de um jogo muito, muito longo com Rafael Nadal. Sim. Mas a motivação vinha toda do lado de Federer. Se a gente fosse ver os 100% de motivação que havia naquele jogo, mais de 60%, 70% era do lado de Federer. Lembrar que Federer ganhou a Nadal neste Wimbledon, coisa que já não faria desde da época de 2018. Tinha acabado de perder há pouco mais de um mês ou 2 em Roland Garros, nos expressivos 3 sets. Federer vinha com motivação depois de ter conseguido ganhar esse grande encontro, um grande jogo também que a gente já falámos sobre ele, e vinha com confiança e com motivação em alta. A pressão também estava toda do lado de Djokovic. Relembrar que ele é o número 1 e o campeão que defendia o título, por isso não podia estar mais que aguardado um excelente jogo e uma competitividade acima da média e do topo mesmo. Eu diria que essa percentagem que tu dizias de motivação ser 60-40 ou 70-30, eu diria que essa era a mesma taxa de apoio do público. Sem o dúvida. público claramente estava do lado de Roger Federer. Claramente, quando ele fazia um ponto, por mais pequeno que fosse a nível da importância, ser um ponto decisivo ou não ser, depois estava apenas ser um ponto de recuperação, o estádio vibrava, via-se o plano das imagens que ficavam cortados, porque havia sempre alguém que se levantava das cadeiras e esticava os braços e tudo mais, e ouvia-se o puxar o Roger, Federer, e não se ouvia Novak ou não se ouvia Djokovic. Portanto, Federer é sem dúvida o jogador mais acarinhado pelo público, seja onde de maneira for. geral, exatamente. Tem provas dadas ao longo da sua carreira, o jogador que mais espetáculo dá. Pronto, tirando aqueles jogadores
irreverentes, não é? Mas pronto, Sim. a nível de consistência, a nível de todos os torneios que faz, é o jogador com mais espetáculo dá, o jogador com mais títulos ganhos, o melhor jogador de todos os tempos. Já o jogador com 37 a fazer 38 anos, não esquecemos isto. E claramente já não há de haver muitas hipóteses para o ver a jogar a este nível nestas últimas rondas. E por isso, sempre que o público tem esta possibilidade, esta honra de podê-lo ver a jogar a este nível, um jogo com 5 horas, eu vou ser sincero, a partir das 3 horas, o Federer se continua a prolongar isto, ponto, quarto ou um quinto set, ele vai morrer fisicamente. O que é que a gente viu? Parece que quem estava mais fatigado, mais cansado era Era o o público. Djokovic. O Djokovic, sim. O público apoiava tanto o Federer e o próprio jogo em si, tudo mostrava que Federer parece que não tinha. As pilhas não acabavam. Sim, Enquanto sim, que Djokovic dava a ver-se cansado, com problemas físicos e a tentar descontrair o máximo possível porque não estava a 100%. E o Federer continuava ali na sua linha, não fugia daquilo. O que é incrível. sim. O que dizer de 25 ases? 25 anos. Honestamente, eu me perguntava, mas como é que o Djokovic não apanha a bola? Sim, não esquecer que Djokovic é o jogador com a melhor resposta de sempre. Não há nenhum jogador na história até agora que tenha tão boa resposta ao serviço adversário como Djokovic. E havia simplesmente serviços que Djokovic nem sequer se fazia às bolas. Não havia hipótese. É só vemos as estatísticas. De 25 para 10 ases. É mais do dobro. Não é? Sim. São, Sim. são números que não enganam. São 15 ases de Da diferença. diferença. E era justamente isso que o público Menos depois duplas perdia. faltas. Mais primeiros serviços ganhos. Mais pontos ganhos no primeiro serviço. Mais pontos ganhos no segundo serviço. Estas estatísticas quase que contrariam o resultado do próprio jogo. Sim, quem vir isto, quer dizer, fica estupefacto. E ora, esta foi uma final totalmente diferente. Porquê? Ora bem, os senhores de Wimbledon, que gostam tanto de marcar a diferença, eu acho que é justamente isto. O Wimbledon quer marcar a diferença por tudo e um par de botas. E, portanto, decidiram fazer uma inovação que, afinal, não, isto, tie-break, não vai acontecer quando chegarmos a 6-6, mas sim chegar aos 12-12. Ora, e não é que estes meninos levaram-nos até ao 12-12 e foram discutir o tie-break, ganhando então Djokovic no final por 7-3. Sim, os únicos sets que Isto é tradição é para o Cesar, não é? parece é uma inovação que foi aceita este ano, foi proposta este ano e aceita este ano, foi sem dúvida a inovação do torneio. E é verdade, Djokovic domina os 3 tie-breaks, ou seja, os 3 sets ganhos por Djokovic foi sempre no tie-break, ou seja, nunca conseguiu breakar o Federer e dominar o suficiente para ganhar com jogos de diferença, ou seja, foi sempre no tie-break. Sim, o primeiro 7-5, o segundo, que foi no terceiro set, foi por 7-4 e então este último por 7-3. Foi sempre a descer. Isso parece que se houvessem mais tie-breaks, com certeza ainda dominaria mais. Foi mesmo. O primeiro ainda foi o mais equilibrado, mas depois, claramente, houve um domínio total de Novak Djokovic. Relembrar que Federer ganhou sempre com breaks de vantagem, tanto em 6-1, pronto, com aquele momento de descompressão de Djokovic, e por 6-4, e é completamente contraditório, aliás. Podíamos pensar sempre que Federer, como dominava, os seus sets foram mais dominantes do que os tie-breaks ganhos por Djokovic, mas Djokovic acabava sempre por arranjar maneira de levar o ascendente para o seu lado e acabar por ganhar os sets decisivos. Sim, e aliás, uma coisa que é engraçada é que nós víamos que os jogos de serviço eram ganhos por quem respondia, a regra geral. Portanto, se era Djokovic a servir, ganhava Federer. Se era Federer a jogar, a servir, era Djokovic que ganhava. Grosso modo, foi assim. Obviamente, isto não é linear, mas diria que a maioria foi justamente assim. Mas assim que eram os pontos importantes, Djokovic, assim sempre por cima. E houve pontos em que todo o público fazia uau! Porque justamente eram pontos ali ganhos na rede, em que a bola morria junto da rede, não é? Portanto, smash que eram feitos para mostrar quem é que mandava também, não é? Portanto, ali lobos que falhavam, portanto, lobos, as bolas mandadas por cima do jogador. Enfim, o Novak Djokovic, por muitas vezes, tentou fazer o bonito, e essas vezes de fazer o bonito fez com que ele perdesse justamente muitos pontos importantes
que se calhar se ele tivesse feito as coisas como deve ser, não demoraríamos tanto tempo. Acho que também aqui muita culpa de Djokovic. Há aqui também um incidente que eu quero chamar a atenção. Há uma vez que Novak Djokovic atira a bola contra o corpo de Roger Federer. Roger Federer ainda fica na rede à espera de um pedido de desculpa. Tal não aconteceu. Não estou aqui a especular que tenha sido propositado. Nada disso, como é óbvio. Mas aqui um incidente a falar. Sim, no último set podia dar mais consequências, mas com estes jogadores, com estes senhores a jogar, acabou por ficar aí e não vale a pena estar Mas a no discutir último isso. set, Roger Federer estava muito irritado com os árbitros. Reparaste? Pela demora em que se pedia o challenge, pela demora em que eles percebiam que o Roger Federer tinha pedido o challenge. E o Federer fica inclusive chateado no fim com o Djokovic, porque o Djokovic quer ganhar um ponto, quer fazer o 7-2 ou 6-2, algo assim de género, com recurso ao olho de falcão. E ele, inclusive, abana negativamente a cabeça, justamente em discordância com Djokovic. Sim, mas os Mas pontos enfim, os challenges também são para gastar, quer dizer, ele não traz são, aqui no sim, bolso para gastar no próximo sim, os torneio. pontos acabam, nesses casos, acabam por ser repetidos e E é estratégico, porque também Claro que o sim, tempo claro em que que sim. estás à espera de ver a televisão, estás a descansar, estás a repousar o corpo. Todos estes pequenos pormenores contam. Isto, a este nível, qualquer coisa que possa abalar a concentração, eles usam isso. Eles são jogadores experienciados. O Djokovic apenas foi uma Mal vez seria se à não o cadeira, usassem. Sim, à cadeira do árbitro. não temos mais nada que fazer sobre isso. São estratégias que podem ser usadas, por isso é que elas existem. Os challenges são para ganhar, daí sempre que há tie-break ganham mais um challenger possível de ser usado, por isso faz parte. O que é que tens a dizer de arbitragem? Tens algum ponto a apontar à arbitragem? Houve olhos de Falcão que a bola era dentro por 1 milímetro. Sim. Quer dizer, isto é surreal, não é? Quer dizer, houve uma vez que o Roger dá uma esquerda cruzada, que o Djokovic pede o olho de Falcão e o próprio Djokovic fica embasbacado como é que a bola é dentro por 1 ou 2 milímetros. Isto é isto é que se chama mesmo jogar nos limites tanto do ser humano como também nos limites do corte. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Destacar, acima de tudo, a grande competitividade que o jogo trouxe, a enorme qualidade do próprio jogo em si. Foi um jogo do nível estratosférico. De dois melhores jogadores de sempre e um dos melhores jogos, com certeza, das finais de Wimbledon. Ora bem, a festa foi bonita em todo o sentido, no sentido do o público a puxar pelos seus campeões, mais a puxar por Roger Federer do que por Novak Djokovic, mas o discurso de mútua admiração. O Djokovic a dizer que Roger Federer é uma inspiração. Eu acho que o Roger Federer será uma inspiração. Vamos ver, o Roger Federer anda nisto há basicamente 2 décadas. Há mais de 2 décadas. Ele já fez 20 anos de carreira em 2018. Pronto, então estamos com Ele, 21 ele anos. tornou-se profissional em 1998. Pronto, então estamos aqui com 21 anos de carreira de Roger Federer e obviamente que ele marca imensas gerações e é natural que quer Novak Djokovic, quer o Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, mais recente, Opelkas, Raonic, Dimitrovs, enfim, todas as coisas que queiram chamar, obviamente que têm no horizonte o Roger Federer. Cresceram a ver Roger Federer a ser chamado de o homem borracha, pela elasticidade, pela forma como ele chegava e disputava todos os pontos. Portanto, é um elogio, é um reconhecimento, diria eu, perfeitamente normal. Mas por parte de Roger Federer, quero aqui destacar que ele disse que esta é uma final para nunca mais esquecer. E eu aqui faço minhas as palavras de Federer, no sentido de, para mim, esta foi a melhor final que eu já vi. Até o momento. Sim. Não sei se já viste Só outra não digo melhor. que é melhor por causa da final de 2008 entre Federer e Nadal, que Nadal acaba por ganhar, primeira vez que Nadal ganha a Federer Wimbledon? em relva, sim, a final do Wimbledon, sem dúvida um dos melhores jogos do século XXI, mas esse e este jogo assim estão mais ou menos ao mesmo nível no top de jogos já vistos por mim, sem dúvida. Destacar 3 pontos. Primeiro ponto, basta analisarem e ouvirem brevemente os discursos de um e do outro jogador no final do jogo,
que é completamente perceptível a admiração e o respeito que tem entre um e outro. Relembrar que já jogaram 47 vezes entre si, mais vitórias para o lado do Sérvio, para Djokovic, mas é uma daquelas rivalidades enormes. Segundo ponto, destacar que Federer é o auge da longevidade no desporto. O jogador mais velho desde 1974, como a gente disse no episódio anterior, a chegar a uma final e a apresentar-se a níveis estratosféricos. Sim, sim. Há muitos jogadores que nem com 20 e poucos anos São sonham oitavos, em sequer ter este nível. E o último ponto, dizer que deixou bem claro Federer na sua conferência de imprensa que vai fazer 38 anos, mas que isto ainda não acabou. Sim, vamos lá ver. E este é o ponto mais intrigante do final dos discursos finais de ambos os jogadores. Sim, é do estilo o que é que nós podemos Ou seja, ele está a querer lutar ainda por mais títulos, por mais história, por mais recordes, e isso é uma honra a gente poder continuar a ver a estes grandes níveis e nestes grandes palcos. Claro que sim, claro que sim. Repara, tu podes me dizer assim, Eu ok, assim que, olha, força. desculpa só me Claro, interromper. claro. Já falámos aqui sobre os Jogos Olímpicos ser o único título Que que falta. falta a Federer. Eu Sim. assim que ouvi as palavras finais de Federer, almejava ainda mais títulos e mais conquistas importantes, eu pensei logo, isto só pode estar a falar dos Jogos Olímpicos, sendo o único torneio que lhe falta. A gente já falou aqui sobre isto anteriormente e claramente acho que é diretamente isto que ele quer conquistar ainda. Sim. Não sei se concordas? Concordo. Repara, ele tem esta motivação. Já agora, deixa-me, já que falaste então da final de 2008, deixa-me só fazer-te aqui uma breve comparação, que essa final durou 4 horas e 48 minutos, portanto um pouco mais curtinha que esta final, que foram 4 horas e 56 minutos, ou 57. E de relembrar que Nadal estava a ganhar por 2-0. Exatamente, portanto foi um Federer jogo... conseguiu recuperar com 2 tiebreaks, engraçado, na altura ganhou 2 tiebreaks que se jogaram e agora nesta final acabou por perder todos os tiebreaks que jogou. Sim, uma final então ganha por Rafael Nadal em 6-4, 6-4, 6-7, perdeu então... o Roger Federer ganhou este tie-break por 7-5, depois 6-7, Roger Federer ganha por 10-8 e, para finalizar então, Rafael Nadal ganha o quinto e último set por 9-7. Portanto, foi uma final então de 4 horas e 48 minutos. Pronto, lá está, esta coisa da longevidade e de saber onde é que eles podem chegar. Repara, estamos cá para ver. sim, mas repara, há uma grande evolução no desporto, não é? Desde o próprio culto, nem tanto a questão do culto do corpo, mas eles perceberem que têm que preservar a questão de haver novos materiais, portanto, novas tecnologias nas próprias raquetes também reduzem as vibrações, por exemplo, para menor desgaste dos braços. Mais facilidade na recuperação, A própria no esforço medicina, físico. sim, a própria medicina, os fisioterapeutas, a fisioterapia está a mudar. Portanto, Tudo influencia. Exatamente, portanto, se calhar, se John McEnroe ou Boris Becker ou quer que fosse na altura tivessem as mesmas tecnologias de hoje, Pete Sampras. sim, lá está Pete Sampras que tem 7 Wimbledons, não é? Portanto, ganhou todas as finais que jogava. O recordista de títulos até chegar a estes Big Four. Sim. Neste caso Big Three, porque Andy Murray em termos de números não conseguiu chegar tão longe. Mas entre Djokovic, Nadal e Federer, anteriormente o recordista era Pete Sampras, não esquecer isso. Sim, portanto lá está. Se eles já à data tivessem estas ferramentas, tivessem estes conhecimentos, enfim, sabe-se lá o que é que eles tinham conseguido ganhar mais e se calhar Roger Federer isso faz parte da evolução. E claro isso é que é engraçado, claro que é bonito ver a evolução dentro do próprio desporto e, claro, no nosso desporto que é o ténis. Sim, lá está. Portanto, nós temos de ter respeito pelo que eram os titãs do passado e, portanto, se calhar se os titãs do passado tivessem as mesmas ferramentas desses titãs, se calhar Roger Federer não era o recordista. Por exemplo, nunca saberemos. Isso, a história não se escreve com ses. Mas é de facto uma honra nós podermos viver este momento, podermos estar a discutir este momento, podermos fazer apostas que eu ganho. Enfim, toda essa parte da magia do desporto faz parte, é isso que nós gostamos. Enfim, não é apenas uma rede, uma bola e 2 raquetes. É muito mais do que isso. Há muita coisa para além daquilo que é o óbvio, para além daquilo que é o visível deste jogo de ténis.
Não tenho mais nada a acrescentar. Não sei se tu tens algo mais a acrescentar, Guilherme. Sim, só concluir, foram 2 semanas de um ténis muito bem jogado, muitas surpresas, daí ser essa parte bonita do nosso desporto, nunca sabemos quem é que ganhará e haverá sempre surpresas com certeza. O meu piso favorito de ver jogos, sem dúvida o meu torneio preferido também. Destacar também, se calhar, a falta de qualidade e de gestão dos cortes. Eu acho que uma final daquele calibre, no sítio em que os pormenores contam tanto, as tradições contam tanto, e depois vemos um campo Sim, aquilo era mais terra. sim, Ouvia-se a bola dos jogadores a bater. sim, Isto não era suposto. A relva é fofa, portanto devia de abafar o som. sim, o som devia ser mais baixo do que em qualquer outro piso, mas parecia que era o sítio onde só via mais bater. Sim, então com o Djokovic. E pronto, é só esse é o único aspecto não tão positivo que eu destaco ao longo deste torneio. De resto, é a beleza do nosso desporto e teremos cá para o ano com certeza para ver mais espetáculo. Sim. Se relva é o teu piso favorito, enfim, vocês já saberão que o meu piso favorito é justamente a terra batida e obviamente que o torneio que eu mais gosto é o Roland Garros. Os dois extremos, não é? É o jogo piso mais rápido lento ou e o o jogo piso... mais rápido. Exatamente. Apesar de haver muitas críticas justamente a dizerem que Wimbledon estava um jogo muito lento. Que havia um maiores jogo rallies. mais lento do que era suposto. Sim. Claramente. Então tivemos um rally de 35 pancadas. Sim, coisa que não era suposto acontecer, mas faz parte também dos intervenientes, do modo como eles jogam, por exemplo, se falar já da final, né? É um exemplo claro, né? O Federer, que jogou sempre agressivamente, sempre subindo à rede, sempre a querer fechar os pontos cedo, contra Djokovic não o podia fazer, ou seja, ele teve que alterar o seu tipo de jogo e teve que se adaptar e jogar de uma maneira em que fosse mais favorável para conseguir ganhar ao próprio jogo de Djokovic. Não foi possível, mas acontece e de certeza que o vemos a lutar com certeza que o veremos a tentar disputar mais finais e ganhar mais títulos. É assim que a gente espera, com certeza, não é? Exatamente, sim, sim. Claramente é por aí. Bom, eu não tenho muito mais a acrescentar. Gostei bastante de ver, foi bonita a festa, pá, como se costuma dizer, e portanto quero agradecer também a vocês, tenistas, que estiveram a acompanhar-nos e que participaram nas nossas stories do Instagram. O próximo episódio que vamos fazer será justamente relacionado à terra batida, portanto vamos voltar atrás no calendário, enquanto fazemos aqui uma pequena pausa até chegarmos aos torneios de preparação basicamente para aquilo que é o último grande slam da temporada, que é o US Open, portanto, jogado nos Estados Unidos, jogado em piso rápido, em piso duro, e portanto, obrigado, Guilherme, pelos morangos. It was a delicious, you know. It was amazing. No comments e vou tentar recuperar da minha azia. I know. Do you want a strawberry to come down with creams? You don't want it? Bon, peut-être il faut que je parle français car le prochain épisode, ça sera sur le Roland Garros. Or if you want, I can start learning American English because we are going to be in the US Open and watching all the big players on screen on the court. Is it right? Relembrar mais uma vez, Cláudio, estamos em Portugal e acaba lá com os destaques que a gente temos que falar em português para o público ouvir-nos. Mas o nosso público é letrado, não é? O nosso público é erudito. Sim, mas vão ouvir só essas partes. Então tenho que tomar atenção a isso. Então vá, se eu sempre disse bye bye, digo-vos agora adeus. Vamos lá então fechar aqui as portas do corte central do Troca de Bolas. Até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio.